É Vamos lá isso aí. então, começar falando sobre o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, que falou que a renúncia de Carla Zambelli é um cálculo jurídico e uma decisão estratégica. O deputado disse que a saída do cargo não foi improvisada nem emocional e que com a renúncia a deputada vai preservar os direitos políticos. Será? Bom, Sóstenes afirmou que a decisão amplia possibilidades de defesa e evita os efeitos mais graves de um julgamento claramente politizado, ganhando margem jurídica para buscar liberdade e permanecer na Itália. Ele avaliou como vergonhosa a decisão do Supremo de cassar o mandato da Carla Zambelli e disse que a corte ignorou o devido processo legal e avançou sobre garantias constitucionais básicas. Bom, Reinaldo, parece não está muito bem assessorado, né? Pelo menos, ou, enfim, o Sóstenes, né? Porque a Zambelli foi condenada a 10 anos de prisão pelo caso da invasão do CNJ, ela ficaria mais 8 anos inelegível pela condenação, são 18 anos de inelegibilidade para Carla Zambelli, né? Atenção, e mais 5 de condenação ela tem pelo episódio das armas, Isso, são da duas. arma, na véspera da eleição, e, portanto, ela está condenada a 15 anos. Esse processo que resultou na cassação dela, né, do mandato, por ordem do Supremo, atendendo à Constituição e atendendo à jurisprudência do Supremo, esse é o da invasão do CNJ, foi no âmbito desse, mas ela tem uma outra condenação de 5, portanto, a Carla está condenada a 15 anos. Né? Não há uma única verdade no que disse o Sóstenes, nada, zero. A velha história, né? As pessoas têm direito às próprias opiniões, mas não aos próprios fatos. Né? Não fosse por outra razão, né, a renúncia não muda nada, porque existe ainda... veja só, fosse só, vou renunciar para preservar meu mandato. A lei da ficha limpa acabou com isso. Não tem mais isso. Tem essa de renunciar depois de iniciado o processo. Só se for antes do início do processo. Estou vendo que a coisa vai ficar feia para mim, vou e renuncio. Aí, tudo bem, né? Mas não tem ainda os marcos jurídicos. Depois, não adianta mais, existe a lei da ficha limpa. No caso dela, existe a decorrência, as consequências da condenação criminal, né? Que é justamente a inelegibilidade pelo tempo que durar a pena. Então, não, ela não vai conservar direitos políticos. Né? E do ponto de vista da Câmara, do vexame do senhor Hugo Motta, né, da patetada que ele fez, também não muda nada. Quer dizer, ele até pode falar, bom, eu vou dar posse ao suplente, porque, afinal de contas, a Carla renunciou e não porque o Supremo decidiu. O fato, o Supremo determinou... O que o Supremo determinou? O Supremo determinou a posse do suplente. E disse que o mandato dela está cassado. Ponto. Né? Aí eu diria, com Deng Xiaoping, não importa a cor do gato, desde que ele casse o rato, né? O Hugo Motta vai querer alegar, não, eu estou dando posse apenas porque a Carla, afinal de contas, renunciou. Bom, ele alegue o que ele quiser, né? Nessa sua trajetória rumo à autodestruição moral, quando menos, né? Mas o fato é que a ordem do Supremo será cumprida, né? É muito impressionante a gente ver o que o Hugo Motta está fazendo com o próprio mandato. Havia uma certa desconfiança de que não tivesse condições políticas de exercer um cargo tão importante, mas se entendeu que ele seria, de algum modo, tutelado ali, né? O problema é ele dever, de algum modo, obrigações a senhores muito distintos e não ter a sua própria convicção formada sobre as coisas, né? Então, ele acha que uma boa maneira de exercer o mandato dele é dar uma no cravo e na ferradura. Se bem que, ultimamente, tem sido só na ferradura, né? Porque, obviamente, ele tem... as decisões dele têm beneficiado o campo da direita, o campo da extrema-direita, desde junho, pelo menos, né? Quando ele fez o negócio do IOF. Então, ele se atrapalhou demais. E está se atrapalhando demais, né? Nesse caso da Zambelli, é muito impressionante, porque não havia
e até a turma dele sabe disso, né, até a turma do Centrão, não havia alternativa à decisão, nenhuma. Tava o Supremo, quando o Supremo já é jurisprudência do Supremo, né, aliás, eu diria, decisão, Constituição, é artigo 15, e mais jurisprudência, né? Quando a pessoa perde os direitos políticos, é uma das razões para perder o mandato. E nesse caso, ela perdeu e, portanto, ele poderia ter alegado o parágrafo do artigo 55, que torna a cassação um ato da mesa, e não teria passado pelo vexame que passou. Resolveu passar pelo vexame que passou, né? Sei lá, se supondo que, de algum modo, o Supremo iria recuar. Não se tem histórico de recuo de Alexandre, né? Mas não porque seja irascível ou não sei o quê, mas porque está certo, né? E, portanto, era só isso, bastava ele fazer isso, mas ele atravessou a rua para comprar essa briga, né? Foi desmoralizado, e aí, obviamente, houve um acerto da turma dele com a Carla Zambelli, falando: olha, dá um jeito aí de renunciar para que a gente, enfim, já que você terá seu mandato cassado mesmo, e cassado já está, né? Terá não, já foi. Então renuncie para eu ter aqui uma explicação a dar, né? Só que ele está se enrolando todo, porque ainda tem o caso Ramagem, ainda tem o caso Eduardo, que agora está pensando em deixar para o ano que vem, né? Sendo que Eduardo já estourou o número de faltas dele, né? Então, o número da Zambelli estouraria em fevereiro, mas ela já tem a situação cassada pelo Supremo, assim como o Ramagem. Se você me perguntar o que é que ele pretende, eu acho que ninguém sabe. Eu acho que essa altura ficou evidente que nem o Lira sabe mais, né? Ele foi escolhido ali, ele acabou sendo... não era o Omar Nascimento o preferido do Lira, a gente sabe disso. A hora que o nome do Mota se viabilizou, ele compra o nome do Mota, mas o Mota está produzindo estragos em série, né? A reputação da própria Câmara, porque ele se coloca na linha da desmoralização. E sempre com uns discursos meio tonitruantes, assim, em nome da independência desta casa e não sei o quê. E virou um sujeito completamente sem eixo, né? Ele não sabe essa altura direito o que ele está fazendo. E você sabe que uma coisa do Lira me intrigou, né? Disse assim, ele está sendo mal assessorado, não está ouvindo as pessoas certas. Eu não sei quem ele está ouvindo. Com absoluta certeza não está ouvindo as pessoas certas. Não está As ouvindo o pessoas próprio certas... Lira, pelo jeito, né? As minhas pessoas certas certamente não são as pessoas certas do Lira, né? Devem ser pessoas distintas. Agora, que não são pessoas que estão dando conselhos eficientes, eficazes para ele, isso com absoluta certeza. E é espantoso, Diego, porque a Câmara tem uma assessoria jurídica muito competente. É. Tem gente muito boa que trabalha ali. E eu conheço esse trabalho, conheço gente que faz... um presidente de Câmara sempre atua com todas as possibilidades, com os vários cenários. Olha, cenário esse, a consequência é essa. Esse cenário, a consequência é essa. Ô, Reinaldo. E não tem ninguém que disse para o Mota que isso que ele fez iria dar certo. E o Lira fez questão de jogar no grupo, né? Quer dizer, jogou no grupo do Zap sabendo que ia chegar, ia vazar, né? Ele queria que vazasse. Eu queria que vazasse. Então, meu caro, ele arque com as consequências agora, né? Zambelli, cassada está, o suplente assume, né? E resta ele agora declarar a cassação do Ramagem. Agora, o maluco vai querer botar o Ramagem também em votação? Vai querer passar por essa humilhação de novo, né? Estou tentando ver se o Ramagem renuncia para também livrar a minha cara. Você não pode ter um presidente da Câmara que se nega a tomar decisões que cabem à presidência da Câmara, entende? Por mais, não, eu fui eleito por toda essa gente, não pode desagradar ninguém. Alguém vai se desagradar, alguém será desagradado. Não existe essa condição que ele busca, né?
em nome da independência do poder. Isso não existe. Né? Mas, enfim, se esse é o caminho escolhido por ele, né? O fogo morra acima, a água morra abaixo, e as pessoas, quando estão determinadas a se destruir, né? Tem até uma frase latina que diz que os deuses, quando querem destruir alguém, a primeira coisa que eles tomam é realmente o juízo. Né? Eu acho que ele está sem juízo.